Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu odeio as redes. Eu gosto de livro. Nossa. O livro mesmo, pegar o livro, né, abrir, Papel. tal, papel, a eternidade do livro, né? O livro, ele é perene, ele é um mensageiro das almas, não é? Ele é um mensageiro do conhecimento humano. Você pode ter uma intimidade com outro ser humano, né, a partir do livro, né? O livro é um casamento, é uma comunhão, né, de almas, de transformação, né? Porque você se transforma naquele livro e o livro se transforma em você também. É uma coisa mágica, assim. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou o Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Naima Maciel e hoje nós vamos entrevistar uma convidada muito especial, que é a escritora Ana Miranda. É uma pessoa que vocês vão conhecer ao longo da nossa conversa aqui, que ela tem muitas histórias para contar, não só no âmbito da literatura, mas em outras artes também. E tem uma razão especial também para ela estar conversando com a gente, que é o vínculo que ela tem com Brasília. Para quem não sabe, Ana Miranda conhece Brasília dos tempos ainda pioneiros da capital. Então, eu acho que é uma conversa prazerosa, densa, ampla e restrita, e com isso nós estamos muito satisfeitos de recebê-la aqui, Ana Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Para mim também é uma emoção. Cada vez que eu chego em Brasília, que eu vejo as árvores de Brasília, eu fico emocionada, eu fico arrepiada, porque eu vi essas árvores serem plantadas e elas estão enormes, elas estão quase chegando no céu, né? Lindas, cheias de flores. Os ipês, né? Os ipês lindos. Pois é, o seu pai era engenheiro agrônomo, né? Isso. Veio em 1959, você tinha... Ele veio em 1957. Ah, você mas não, que veio. Não havia nem casa, nem escola, então nós ficamos esperando lá no Rio. Em 1959, em janeiro de 59, nós viemos. A minha mãe, Zuila, uma mulher fantástica, que morreu com 103 anos, uma grande sábia. O Silvestre conheceu, o Theo também, e a minha irmã Marlu Miranda, né, que é muito conhecida aqui também, trabalha com música indígena, faz um trabalho muito profundo, né, e muito brasileiro. E nós viemos menininhas aqui, eu tinha 7 anos de idade, e quando nós descemos do avião, o carro do papai estava na pista do avião, ele estava com cigarro na boca, e o avião, a gente saía do avião e já entrava direto no carro, era uma coisa de madeira, assim, aí o carro foi passando era aquela Rural Willys, né, passando pelos matos, assim, a estrada até a W3, não tinha asfalto, a W3 não era asfaltada, aí nós víamos aquelas árvores do cerrado, todas tortas, aí eu pensava assim, são as árvores das bruxas. Aí passamos, mamãe, olha os cisnes. Eu disse, não, minha filha, não são cisnes, são siriemas. Eu comecei a conhecer o Brasil aqui em Brasília, não é? Porque eu vi os cisnes nos livros, né? Com uma cultura assim bem europeia, né? E aqui era Brasil, né? Profundo, Brasil, né? Profundo, gente do Brasil inteiro, né? Na nossa quadra era 709, que era quadra 23 nessa época. Era gente do mundo inteiro. Aí tinha um que era tinha de cidades de Minas Gerais, tinha suíço, tinha... uma quadra depois tinha o Atos Bucão, eu ia para a casa do Atos Bucão, ficava olhando ele pintar, que ele pintava, né, fazia uns guaches, recortava aqueles perfeitos. E na quadra 26 morava o Oscar.
Aí eu vi o Oscar passando, assim, sabe? Os meus amigos de infância. Para quem não sabe, a Ana nasceu no Ceará, né? Menina de praia, e veio parar nesse cerrado com 7 anos, né? Passou pelo Rio, depois São Paulo, agora fez o movimento migratório de volta para o Ceará, né? E quando você entra em Brasília hoje, como é que você ajusta essa imagem, né? Dessa terra, das árvores de bruxa para hoje, né? Eu não conheço mais a cidade, eu me perco em Brasília, eu conheço poucos lugares aqui, a cidade mudou muito, muito mesmo, mas sempre tem aquela sensação do espaço, porque é uma cidade espacialmente completamente diferente de todas as cidades do mundo, né? É uma sensação espacial fantástica que existe aqui. O céu, né? O céu ninguém muda, o céu pode mudar a cidade inteira, mas o céu é o mesmo, né? O lago que não existia, eu vi esse lago surgir, né? Se eles fecharem ali, a gente passava de jipe assim, para ir até o Paranoá, então, e as árvores, porque era um descampado, eles tinham passado trator, não tinha árvore nenhuma no plano piloto. Tinha alguns locais assim, com um pouco de cerrado, né? Como atrás da nossa casa tinha cerrado, eu andava e tinha aquelas flores, e eu pintava essas flores, eu desenhava flores, chamavam-se flores de outro planeta. E eu pegava os desenhos assim na parede, fazia painéis com flores de outro planeta. Até hoje eu faço flores de outro planeta. Como você poderia descrever para a gente, Ana, qual foi o impacto de Brasília? Porque você, pelo que você disse até agora, foi uma experiência muito marcante na sua vida e que lhe marca até hoje. Mas como artista, qual o impacto que Brasília teve no seu processo criativo? A educação que nós tivemos aqui foi uma educação totalmente brasilianista. Tanto a Marlui quanto eu temos, né? O Milton Atum também, que estudou aqui, era meu colega lá e outros artistas, né? O Cildo Meirelles e outros artistas, posso citar milhares aqui talvez, uma experiência educacional muito voltada para o Brasil, para a cultura do Brasil, para os indígenas, não é? Para as expressões, não é? Mais brasileiras mesmo. O Nordeste muito representado aqui também. E era uma educação, eles chamavam nessa época de generalista, porque nós estudávamos de manhã na escola classe e de tarde na escola parque. E na escola parque nós tínhamos uma grande possibilidade assim, de escolha de artes, de mesmo coisas de tecnologia, né? Carpintaria, eletricidade para os meninos, né? E teatro, música, xilogravura, biblioteca. Então isso é uma coisa inesquecível, uma coisa que marca realmente. Eu não queria saber de nenhuma outra escola, foi um terrível para mim, um terrível problema estudar na escola parque, porque era tudo que eu queria em termos de educação, né? E então nós temos essa alma voltada para as coisas, e nessa época também, as coisas bem brasileiras, nessa época o Brasil era muito forte em termos culturais, assim, não tinha uma invasão cultural como passou a existir, não é? Mais tarde um pouco, tínhamos a revista Senhor que chegava aqui, então era o sertão, né? O Grande Sertão, era o Guimarães Rosa que chegava, era a Clarice que chegava com a coisa feminina, né? E o Samico, né, com as gravuras pernambucanas, né, dele, e tinha os festivais de música, né, nessa época muito fortes. Aqui nós participamos, né, a Marlu e minha irmã ganhou um festival de estudantes aqui, que bacana. com uma música que era uma embolada, muito linda a música, Jacó do Bandolim. Então tinha uma coisa assim da cultura brasileira muito forte, muito forte. Embora fosse um período de ditadura, né, porque nós pegamos logo, né, eu com uns 12 anos já
comecei a viver essa questão da ditadura. Mas existia uma unidade assim dos artistas, né, contra um inimigo que era comum, né, a cultura, era um inimigo dos artistas. Né? E tinha antes o Juscelino também. O Juscelino era um homem que tinha uma sensibilidade para as artes que era fantástica, né? Fantástica. Ele foi, de todos os presidentes, eu não conheço nenhum outro que tenha tido em volta de si tantos artistas, né? Tenha feito tantas obras, né? com arquitetos que são artistas, né? Como Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, e esculturas, né? E as esculturas do Atos Bucão, né, que são a própria cidade, né? Então a arte é florescente, né? E é uma coisa muito maravilhosa em termos de uma sociedade, né? Eu estou casada já conheci o Theo aos 19 anos. Né? Aí, depois de 47 anos separados, o Theo voltou para a minha vida, para a minha felicidade, e eu tenho ido muito à Holanda. Então eu vejo assim, o desenvolvimento, assim, o futuro, sabe, das sociedades. É uma coisa muito em torno da arte, das expressões humanas. Não é? Porque vem um robô aí, a gente não vai ter... Dizer que o único trabalho que vai sobrar para nós é o de artista e turista. Pois é, Ana, você... o material da tua literatura é Brasil, né? Assim, você escreveu mais de 30 livros, alguns deles biografias sobre artistas brasileiros importantes, né? Gonçalves Dias, a Chica da Silva, enfim, o teu material. Desmundo, que é uma história da colonização, né? Você acha que isso aí, o modo como você viveu nessa época, te levou um pouco para esse lado? Completamente. Me levou a isso, né, e levou a Marlu e as tribos indígenas. Né, nós fomos guiados. Levou o Milton Atum a abordar a terra dele, né, as origens dele. Sim, com certeza, tem foi uma porta aberta, né, nesse sentido, né, na nossa formação. Eu creio que sim. É uma coisa generacional, né, que aconteceu muito isso. Hoje em dia, a literatura discute muitas questões, mas não é uma questão da cultura, são questões sociais, né? Discute muitas questões raciais, que é muito importante, né? Porque enquanto houver racismo no país, o país não existe, né? Como um país, ele é nulo, né? E as questões dos indígenas, né? Tudo isso está sendo muito, das mulheres, né? Tudo isso está sendo muito... Desculpa interromper, sim. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, queria ouvir um pouco mais o seu ponto de vista, Ana. Exatamente isso, porque você é autora de um livro premiado, que é da Chica da Silva, e você está acompanhando muito bem, você sabe muito bem como essa questão do racismo, não só no Brasil, fora do Brasil também, mas vamos falar por enquanto do Brasil, ela ficou muito mais evidente nos últimos anos, particularmente não só dos negros, mas das mulheres negras. E a Chica da Silva, todos nós sabemos que ela era um personagem marcante pela afirmação da raça, né, negra, num contexto ainda mais repressor, que era o contexto do Brasil colônia. Quer dizer, como é que você vê esse paralelo desse personagem que você retratou tão bem com o que está acontecendo com o Brasil hoje? Hoje a situação é bem melhor, embora seja terrível, é uma situação bem melhor do que a da Chica da Silva, porque a única possibilidade da Chica da Silva se afirmar como uma senhora era se viver uma vida de uma mulher, de uma fidalga, né, de uma fidalga branca, se vestir como uma mulher branca. Ela botava aquelas perucas, não é, brancas. Então ela teve que se aculturar para se afirmar.
Não é? Agora, ela foi uma heroína, porque ela entrava na igreja onde os escravos não podiam nem entrar, eles ficavam do lado de fora, ela entrava toda coberta de ouro, diamantes, né? E com 12 escravas, porque olha a contradição também, ela tinha escravas, né? Era uma forma de demonstrar riqueza. Mas não podemos nunca olhar o passado com os olhos do presente, é sempre muito injusto isso. Né? Então ela entrava na igreja e ela se sentava na primeira fila, porque era hierarquizada a igreja. Os mais importantes sentavam na frente, depois os menos importantes, e os menos importantes de todos nem entravam, que eram os negros. Né? E então ela realmente, não só ela, isso foi um fenômeno que aconteceu. Tem um livro maravilhoso da Júnia Ferreira Furtado, né, que ela não conseguiu levantar dados sobre a Chica da Silva, porque tem pouquíssima coisa realmente registrada, mas ela conseguiu levantar muitos dados sobre outras mulheres com uma situação parecida com a situação da Chica da Silva, que era uma sociedade ali em Diamantina muito isolada, né, com os portugueses vinham e se apaixonavam pelas mulheres negras e elas se tornavam rainhas daquela família, né? E tinham muitos filhos. E então a Chica da Silva, hoje em dia, eu vejo as mulheres negras, elas sofrem, elas têm. Mas um dia eu estava vendo uma revista que eles fizeram um número da revista. Todas as mulheres na revista eram negras, todas, sabe? É uma coisa maravilhosa. Quando eu terminei de ler essa revista, eu me senti uma pessoa tão excluída do mundo, e eu pensei assim, uau, é isso que elas sentem, sabe? Eu senti isso, eu fiquei arrepiada assim, com essa sensação, e eu entendi perfeitamente, sabe? É uma sociedade em que os santos são todos brancos, Deus é branco, os modelos de revista são brancos. Agora isso está mudando, graças à luta dessas mulheres, dessas pessoas. Está mudando. A literatura está muito aberta, não é, para uma expressão, não é, da negra. Eles falam preto, né, agora, mas eu acho negro também uma palavra muito bonita. E então a gente está convivendo muito mais com isso, né? E acontecem essas coisas, né? Livros maravilhosos, né? Com personagens, né? E modelos, né? E fashion, e na televisão, não é? Tem muito mais personagens, não é? E nas propagandas, que não tinha um negro na propaganda. Era uma coisa assim, completamente desumana. Agora, curioso, né, Ana? Você estava falando no início dessa cultura brasileira. Agora, quando você vê no terreno da literatura, se você pegar uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, os negros são 3, até onde eu sei. E agora, recentemente, tivemos o primeiro indígena imortal. Quer dizer, então, o negro e o índio na cultura brasileira ainda precisam ter mais protagonismo, ainda há um longo caminho pela frente, estamos no início apenas. Como é que você vê isso? Eu acho que sim, né? Um longo caminho que começou, né? Então é um indígena na academia, um Machado de Assis, que fundou a academia, né? Era negro, né? E embranqueceram Machado de Assis, enfim, é um longo caminho para a mudança da mentalidade da humanidade. Né? A humanidade precisa mudar a sua mentalidade, seus preconceitos. Né? As pessoas têm muito preconceito e contra o diferente. Não é? O que é diferente é muito difícil de ser aceito. Né? E nós estamos vivendo uma época muito interessante, porque é a época das diferenças. Né? Porque quando eu era menina aqui em Brasília, todas as famílias faziam a mesma coisa. Aí batizava as crianças, aí você era batizado, depois você fazia a primeira comunhão, depois tinha a festa do carnaval, todo mundo se fantasiava, fazia fotografia, depois você ia para a escola, depois você ficava noiva, aí tinha a festa de debutante, aí tinha... Né, todas as famílias tentavam seguir um padrão.
né? Ninguém podia se divorciar, desquitar já é uma coisa terrível, não existia divórcio. Era aquele comportamento em que tudo levava, porque o Freud mesmo diz, né, o problema o conflito está nas diferenças. Né? Quando todo mundo é igual, todo mundo vive em paz, não existe conflito. E então começou um tempo cada vez mais da individualidade, né? Da individualidade. E agora mais ainda com as redes, né, de intercomunicação, em que cada um é um indivíduo e cada um tem voz. Porque antigamente, né, para você ter voz, você tinha que publicar uma coisa no jornal. E para você publicar uma coisa no jornal, ou numa rádio e tudo, você tinha que ter um preparo, você tinha que, né, ser aceito, passar por vários filtros e tudo. E hoje em dia não, todo mundo tem voz. Né? Todo mundo tem voz. Então isso cria muitos conflitos, assim, mas é um desafio social, né? É um desafio humano em que as pessoas podem ser, ao mesmo tempo, mais felizes, mas uma luta, eu acho que maior, né? Quer dizer, a luta sempre é muito grande, sempre. De um jeito ou de outro, a luta é sempre grande. Né? Como você lida com as redes, já que você falou, né? Você está lá, você entra, você não quer saber. Eu odeio as redes, odeio as redes. Eu gosto de livro, o livro mesmo, pegar o livro, né? Abrir, papel. Papel, a eternidade do livro, né? Até mesmo eu estava conversando com a Ana Rima, né, fazer uma exposição, porque eu desenho, né, então fazer uma exposição é lindo, as pessoas veem pessoalmente o seu desenho, você vê as pessoas olhando o seu desenho, tem uma relação humana que acontece ali, então é maravilhoso, não é virtual. Agora, o livro, ele é perene, ele é um mensageiro das almas, não é? Ele é um mensageiro do conhecimento humano. Você pode ter uma intimidade com outro ser humano, né, a partir do livro. Né? O livro é um casamento, é uma comunhão, não é? de almas, de transformação, né? Porque você se transforma naquele livro e o livro se transforma em você também. É uma coisa mágica, assim, eu adoro o livro. Né? E aí meus netos, livro no keyboard, no Kindle, né? Eles, vovó, isso aí é vintage. Você tá falando? Antiquado, né? Antiquado. Queria só falar que a Ana está lançando esse livro de desenhos amanhã na Associação Nacional dos Escritores, isso. Né? É um livro que reúne desenhos, porque ela desenha também. Então, desenhos desde quando ela era uma menina, e é bem autobiográfico, uma espécie de autobiografia desenhada, com muitas mulheres que são todas Ana e todas as mulheres ao mesmo tempo, né, com algum texto que acompanha, bem poético. Amanhã. E por que a vontade de escrever esse livro com imagens ou essas imagens escritas? Por que isso? Esse livro, ele se formou por ele mesmo, né? Não foi um livro que eu fiz. Quer dizer, o Theo, ele foi um agente assim, de realização do livro. Mas o livro existia, né? Ele foi existindo, porque eu sou uma pessoa do livro. Eu sou pessoa do livro, eu me expresso com livros, né? Desde os 20 e poucos anos de idade, que sempre a minha expressão é o livro. Né? Eu faço livro de adultos, romance, livro de criança, poesia, tudo que eu faço vira livro. Né? Então isso foi se formando assim dentro de mim. Né? Que esses desenhos eu faço desde criança. A minha educação aqui em Brasília, foi para ser desenhista. Eu fiz o Instituto Central de Artes, que agora chama Instituto de Artes, né? O IDA, né? Da UNB. IDA. Era ICA, agora é IDA. Isso. E então eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, mas era sempre uma coisa muito secreta. Eu fazia só para mim mesma. E isso, o Theo diz, fez com que eu tivesse uma liberdade
absoluta, né? Porque eu não ia mostrar para ninguém. Eu talvez fosse até rasgar, eu não sabia. Então, eles são expressões assim muito livres de uma imaginação de um ser, porque através do desenho você pode chegar na imaginação, não como com a palavra, porque a tua relação com a imaginação, por meio da palavra, é uma relação que tem uma racionalidade. Você pensa, não é? Então você, né, a palavra estimula a sua imaginação, mas tem uma racionalidade. E o desenho não, é sensorial, é um pouco como a música, né? É sensorial, mas muito imaginativo. Então o meu professor, eu estudei desenho, pintura com vários artistas, um deles é o Roberto Magalhães, que é um artista maravilhoso, e ele diz, quando eu disse, Roberto, eu desenho a imaginação. Ele falou assim, a imaginação nos leva a lugares inimagináveis. E é isso, né? Então, e é onde a doutora Anísio da Silveira, ela dizia assim, nós temos que olhar a nossa imaginação, porque ali nós vamos encontrar a nossa realidade, né? A realidade mais profunda. Né? E é um pouco isso. Eu vejo, né, nos meus desenhos, né, embora sejam oníricos, tem muitos seres, assim, mulheres com chifres e asas e patas saindo, né, os corpos rajados, né, e folhas. Então são uns seres imaginários, né, que existem dentro de mim, que são arquétipos também, porque às vezes eu vejo alguma exposição, eu vi uma exposição de iluminuras da Idade Média, as figuras, muitas das figuras que estavam lá são as figuras que eu desenho, sabe? Então tem coisa do inconsciente que vem de antes de mim mesmo. Então essas figuras, além de formarem assim uma presença feminina, né, que é uma linguagem feminina, uma expressão feminina, dentro de um universo que também é muito dominado pelos homens, né, o universo das artes. Né? Você vê, quando eu era menina aqui em Brasília, minha mãe comprava aqueles fascículos mestres da pintura. Né? Tinha todos eles, o Rembrandt, o Van Gogh, Picasso, todos eles estavam lá. E não tinha absolutamente nenhuma mulher. Nossa. Hoje em dia já se fala. Outro dia eu li uma lista dos maiores pintores da humanidade e tinha Frida Kahlo. Eu já achei uma grande conquista. É como o Ailton Krenak, né? Exatamente, na academia, né? Na academia, a Frida Kahlo na lista dos grandes mestres da pintura da humanidade, né? Então... E ainda temos Tarsila, né? Temos Tarsila. Não, temos artistas. E precisamos lembrar que não é que elas não existiam, né? Não é que elas eram invisibilizadas. Elas invisibilizadas. Morisot, a Lebrun, que fazia todos os retratos de Versalhes. Eram mulheres, né? E agora você começa a ver... Eu mesma estou conhecendo artistas mulheres que eu não conhecia, a Leonore Carrington, a Georgia O'Keeffe, né, a Louise Bourgeois, né, todas essas mulheres fantásticas que eram, quer dizer, não entravam nessas listas dos grandes da humanidade, mas elas têm uma força assim, muito grande, né, porque existia um movimento assim, de mulheres que elas se vestiam de gorilas, né, e iam para os museus para reclamar que as mulheres só estavam dentro dos museus como modelos nus, né, em geral mulheres nuas, modelos, ou vestidas, ou fazendo crochê, ou alguma coisa assim, né, e as mulheres como artistas eram rechaçadas, né, eram ignoradas. Então e existe então um momento também da mulher no imaginário da humanidade, né? Porque aí é o imaginário da humanidade. Aí as mulheres estão participando também mais desse, né? Quando elas pintam o seu modo de ver o mundo, o seu modo de pensar, não é? E é uma maneira diferente dos homens, né? É uma maneira diferente. Embora muitos homens possam pintar
exatamente como mulheres, e muitas mulheres possam pintar exatamente como homens. Mas existe uma maneira feminina de ver e expressar o mundo. O seu modo de ver o mundo está aqui? Completamente. Não gosto nem de falar isso, porque eu fico muito tímida. Eu morro de medo das pessoas olharem o livro. Ai, meu Deus, as pessoas vão olhar o livro, vão descobrir tudo ao meu respeito. Ana, você aqui na nossa conversa, você citou várias vezes o nome de Theo, né? E eu vou apresentar, ele está aqui com a gente, é o Theo von der Sande. E você comentou que 47 anos depois vocês se reencontraram. É um romance, vou usar a expressão, porque é claramente a história de vocês, você vê em romance. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que foi, como que vocês se conheceram, como vocês se reencontraram e esses caminhos que se cruzam, né, ao longo da vida. É uma história, é um romance ao vivo, né, da própria vida, não é um romance de ficção, é um romance verdadeiro, né, que todos nós escritores tentamos imitar, mas é a vida que faz esses romances. Eu morava no Rio, tinha 19 anos, e um amigo meu falou, Ana, então eu desenhava, escrevia, fazia poesia, né? E não tinha nem como ganhar dinheiro, nada. Aí falou, uns holandeses vão fazer um filme na Amazônia, vai ser uma coisa maravilhosa. Eles isso em que ano que era? Em 71. 71. Em 70, porque o filme foi em 71. E aí eles, vai lá fazer o teste. Aí eu cheguei lá muito tímida, nunca tinha feito nenhum filme na vida, cheguei lá, e o diretor me viu, nem quis fazer nenhum teste com nenhuma outra, já falou, é essa moça aí, vamos, né? Me levou, aí eu fui, e foi uma experiência tão grandiosa assim na vida de todos nós, né? Porque nós visitamos um Brasil que não existe mais, e esse filme é um filme importante nesse aspecto, chama-se A Faca e o Rio, do George Sluizer, e o Theo era olha ele chorando ali. Ele é uma coisa muito linda, né? Ele chora. Eu adoro um homem que chora. Emotivo. Sem motivo. Tem motivo. É emotivo. Tem motivo. Mas é um filme, e ele era menino, tinha 23 anos, era o primeiro filme dele, ele estava sendo assistente de fotografia, hoje ele é um grande fotógrafo de cinema, e então é um filme que foi feito no norte do Brasil, numa época em que as coisas ainda eram muito verdadeiras, e como eles não tinham dinheiro para produzir as cenas, eles aproveitaram, e também porque a mentalidade muito avançada do diretor holandês, ele fez um filme que é um documentário da cultura brasileira. Então você tem ali o delegado de polícia, o delegado de polícia, a delegacia cheia de maconha, assim, no fundo é a delegacia verdadeira, os vaqueiros são vaqueiros verdadeiros, as vaquejadas são verdadeiras, o Bumba Meu Boi é verdadeiro, é tudo, e tudo, aquilo não existe mais dessa maneira. Então é tudo verdade, precioso, né? É tudo verdade. É lindo, é lindo, é lindo. E é uma história do Odilo Costa Filho, que é uma história de um feminicídio, né? Um homem com ciúmes e um drama lindo, livro, né, do Odilo Costa Filho, e desse diretor. E aí terminou a filmagem, nós dois super apaixonados, né, um pelo outro, mas não dava para casar, não é? Assim, tão jovens e tudo. Foi um amor, um grande amor. E ele voltou para a Holanda para continuar o trabalho dele. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Nós fomos pela Amazônia, numa gaiola, né? Rolando aquelas gaiolas do Mississippi, e índios, araras. E uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E 47 anos depois, ele ficou livre, não é? Já teve filhos, eu também tive filhos e tudo, e eu estava livre também aqui, e aí primeira coisa quando ele ficou livre foi me procurar. Aí ele procurava Ana Maria Miranda, atriz. Eu disse, não, Ana Maria Miranda, atriz? Não, essa daqui não é Ana Maria Miranda, atriz. Eu disse, Ana Maria Miranda, onde é que eu acho Ana Maria Miranda? Aí o nosso filme foi chamado
para o Festival de Cannes em 2018. E por uma sala que se chama Cannes Classique, são filmes clássicos, junto com 2001, Odisseia no Espaço. Nossa. Olha que coisa maravilhosa, né? O ladrão de bicicleta. Né? Eu falei, ai meu Deus, eu não sabia que o nosso filme era tão bom, assim, tão importante. Né? E aí a produtora do filme ligou para ele para fazer os convites, né? E ele perguntou, by the way, você tem o contato da Ana Maria Miranda, a atriz? Ela disse, by the way, tenho, mas ela não é Ana Maria Miranda, ela agora usa Ana Miranda e ela é escritora. E aí uma semana depois o Theo estava aqui, nós fomos para Cannes e aquele amor, né? E magicamente nós somos as mesmas pessoas, sabe? Nós somos as mesmas pessoas, gostamos da mesma... porque as pessoas mudam, né? Vão para outros caminhos, mas não, nós gostamos das mesmas coisas, temos a mesma visão de mundo, assim, gostar de andar descalço na praia, de ter liberdade. E andamos muito na Holanda, né? Que nós temos um apartamento lá naquela parte histórica da Holanda, muito lindo, lindo, lindo. E estamos muito, muito felizes. Uma amiga minha, a Bia Almino, mulher de Almino, eu a encontrei esses dias e ela disse, Ana, quais são os seus projetos? Eu disse, Bia, eu só tenho 2 projetos. Um é ser feliz e o outro é salvar o planeta. Ela falou, o primeiro você conseguiu, mas o segundo está difícil. Como salvar o planeta com literatura, Ana? É possível? A literatura não vai salvar o planeta. E até ela piora o planeta, porque os livros são feitos com árvores, né? Árvores que são abatidas e tudo. Mas a literatura muda o ser humano, não é? Isso eu estou parafraseando aí vários autores, né? A literatura não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, não é? Então, eu acho que a literatura, uma pessoa que lê o Grande Sertão Veredas não vai cortar uma árvore, não vai destruir, não vai matar um pássaro, né? Não vai... Isso cria uma sensibilidade, cria uma relação, né, com o planeta, abre uma relação diferente com o planeta, né? E, enfim... Eu queria saber, Ana, um pouco do seu... Além do projeto, bom, você agora está trabalhando no seu novo livro, Bioneira, que imagino que você vai dedicar um tempo na divulgação desse trabalho. Mas, como já foi dito aqui, você já tem mais de 30 obras com diferentes estilos e vertentes. Eu queria saber de você como é que funciona o seu processo criativo, onde que ele começa, o que te motiva, né? E se você tem consciência da direção que você está tomando, às vezes quando você vai fazer uma pesquisa biográfica, no caso do Chica da Silva, ou quando você vai fazer algo mais lírico, como em outros momentos. Como é que é isso? Como é que o seu processo criativo e que direção que ele vai? Isso é intuitivo ou não? Tem uma maneira de funcionar? Eu pensei muito nisso, eu penso muito nisso depois, né? Porque na hora não dá para pensar, é uma coisa que vem assim de dentro, coisa que vem de fora também, em termos de literatura vem de fora, mas a minha literatura ela tem toda uma relação com sonhos, porque o Boca do Inferno foi um sonho que eu tive, que eu comecei a escrever aquele sonho, um sonho com o Gregório de Matos, uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, é um sonho histórico, né? Porque eu estava em Paraty, e tinha um caminho do ouro, e eu roubava o meu vestido de noiva, e eu ia, e depois eu encontrava uma mulher que tinha sido amante do Gregório de Matos, uma mulher cega, assim, e ela falava do Gregório de Matos, aí eu comecei a escrever sobre a Idade do Ouro e o Gregório de Matos e tudo, e aquilo foi me tomando de paixão, sabe? Tomando de paixão. Eu não tinha consciência nem de que eu estava fazendo um romance, nem de que, sabe, eu estava apaixonada, eu estava sendo incendiada por aquela descoberta, né? A descoberta
da racionalidade, porque eu era uma pessoa que desenhava aqui, né? Então eu tinha muita intuição, era muito intuitiva. E com a leitura e a escrita, eu comecei a perceber mais o pensamento, a ter uma visão mais racional, ter mais consciência das decisões que você precisa tomar, porque a palavra, quando você escreve, ela te ensina a pensar e ela te ensina a decidir, porque você tem que pensar e decidir a cada palavra que você vai usar. Imagina você fazer um livro de 550 páginas, né? Tanto de exercícios, né? Mas eu sempre fui muito assim, carregada pelas coisas, pelo mundo, ou o mundo de fora, ou o mundo de dentro de mim, eu sempre estou sendo carregada. Eu não sou uma pessoa que tem uma linha, um projeto, não é uma coisa assim. Aliás, eu até tenho, aí eu faço um projeto, eu disse, vou escrever, depois do Boca do Inferno, eu vou escrever um livro sobre, assim, que foi a literatura, depois foi o arcadismo, depois foi isso, depois foi aquilo. Aí quando eu vejo, estou fazendo uma coisa completamente diferente do que eu tinha imaginado, sabe? E fiquei sempre muito desesperada com isso, porque a minha irmã, ela é uma pessoa muito sólida, a Marlui, ela é música, embora ela tenha muitos talentos, é música, e quando ela começou com a música indígena, é música indígena, é uma coisa impressionante. E a profundidade que ela vai, né? E eu disse, ai meu Deus, ela vai nos profundos e eu fico aqui pulando igual um passarinho, o que eu faço? Mas aí também tem eu sou assim, né? Eu tenho que me aceitar, mas não é fácil. Eu estou lendo agora um livro sobre o Picasso, que está me dando muito consolo, porque o Picasso era assim também, né? Oba! Se ele podia, eu também posso. Veja o cubismo todo fragmentado. Até o cubismo, exatamente, eu posso até fazer cubismo. E você está em algum projeto agora? Tem algum romance a caminho, ou biografia? Eu nunca falo assim quando tem romance, né? Porque aí o romance se vinga de mim, vai embora e desaparece. Ou então eu já falo porque ele não está mais sendo o chefe na cabeça, né? Mas eu estou fazendo uma coisa que eu posso falar, assim, não me incomoda falar, que é um caderno de sonhos. Que eu não consigo mais pensar como uma romancista, sabe? Uma romancista que faz um texto e publica um livro que é um romance de texto. Não. A coisa... E isso eu falo nesse livro, que eu acho que é o livro da minha vida, sabe? É o livro da minha vida, porque tem todo esse dilema, né, das múltiplas linguagens e da dupla linguagem, que vem da minha infância. Quando eu tinha 4 anos de idade, escrevi uma frase, eu tenho 2 mãos. Né, e eu tenho 2 mãos, sempre tive. É simples, mas é profética. Né? E, então, as minhas ideias agora são sempre com as 2 mãos, sabe? Então esse caderno de sonhos são sonhos que eu tive, quer dizer, muito relacionado com a literatura, né? Dá muita, assim, porta, né? De literária, né? Porque os sonhos também são literatura, né? São anotações de sonhos e com desenhos de sonhos, com desenhos do mundo da imaginação. Então eu estou preparando isso. Então esse livro Bionírica ele abre uma nova fase para mim, né? Que é uma fase de livros que não tem mais nem editora para mim. A Companhia das Letras não me quer mais. Ana, eu amo você, mas eu não posso publicar isso aqui, não tem nada a ver com a Companhia das Letras. A outra editora, ninguém. Agora eu mesmo que publico com a Armazém da Cultura, que é uma editora muito lindinha lá do Ceará, com o apoio do Instituto Queiroz Bacelar, que é um instituto de arte que tem lá. Maravilhoso. No Ceará tem coisas maravilhosas. Não é só praia, não, sabe? E Raquel de Queiroz, né? Raquel de Queiroz, José de Alencar, Capistrano de Abreu. Exatamente. A abolição da escravatura 4 anos antes, tudo antes, né? Tudo de bom, assim.
Então, meu caminho agora é esse, quer dizer, eu sempre penso agora em uma coisa que une essas duas linguagens, né? Essas duas expressões minhas. Você virou uma mulher escritora interdisciplinar total, né? Isso, total. E eu tenho visto, assim, pelo mundo, né, muitos, o Walter Hugo Mãe, ele é um artista plástico, até tem uma vida de artista plástico muito mais intensa do que a minha, né? E ele faz desenhos lindos, né? E eu vejo, né, na Holanda também, a Marion Bloom, muitos artistas que se expressam também com, né, porque com várias linguagens. Com várias linguagens. Porque existia uma certa, assim, faz parte desse mundo, né? Nós estamos vivendo num mundo muito mais aberto, muito mais fragmentado, né? Um mundo em que você pode se expressar muito mais, né? Você tem menos limitações, eu acho, né? Então, eu acho mais complexo também. Muito mais complexo, a complexidade humana que causa muitos conflitos, né? Dizia o Freud, né? Mas é muito interessante, né? Observar a complexidade humana. Muito bem. Ana, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou precisar encerrar o nosso podcast, mas foi um prazer recebê-la aqui, por tudo que você falou, pelo artista que você é, pelo seu carinho por Brasília, que está evidente aqui, né? Eu acho que toda vez que você vier aqui, espero que você sempre possa passar aqui no podcast do Correio para falar com a gente as suas ideias, suas inspirações e os seus projetos. Sim, com prazer. Quando você vier lançar o livro de sonhos, eu vou fazer a matéria. Tá ótimo. Todas as matérias sobre a Ana, sobre os livros. Ela sabe tudo aí de mim. Quando eu quero saber alguma coisa, eu procuro nos arquivos da Ana Rima. Tá certo. Obrigada. Obrigado, viu? A vocês. Obrigado a você pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.